Sem novidade aí, pessoal? Vamos começar? Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite às pessoas que aqui se fazem presente, boa noite também para os internautas que nos assistem via internet. Sob as graças e proteção de Deus, vamos iniciar os trabalhos deste dia. Pauta da sessão ordinária número 984, a 13ª sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2020. Está aberto o expediente do dia. Solicito ao senhor secretário da mesa a proceder à leitura da súmula da sessão ordinária número 983, de 8 de setembro de 2020. Súmula da sessão ordinária número 983, 12ª sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2020. Procedeu-se a leitura da súmula da sessão ordinária número 982, de 17 de agosto de 2020, a qual foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se a leitura da súmula da sessão extraordinária número 715, de 17 de agosto de 2020, a qual foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se a leitura do ofício número 65/2020 do Executivo Municipal e do projeto de lei número 19/2020, que dispõe sobre a abertura de créditos suplementares no orçamento de 2020 e das outras providências, e a solicitação e apreciação e aprovação do respectivo projeto em regime de urgência especial, nos termos do artigo 191 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. O projeto de lei número 19/2020 foi discutido, votado e aprovado em turno único. Procedeu-se a leitura do ofício número 66/2020 do Executivo Municipal e do projeto de lei número 20/2020, que dispõe sobre a inclusão de nova ação do governo plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 e a abertura de crédito especial no orçamento do exercício 2020 e das outras providências, e a solicitação da apreciação e aprovação do respectivo projeto em regime de urgência especial, nos termos do artigo 191 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal. O projeto de lei número 20/2020 foi discutido, aprovado em turno único. Procedeu-se a leitura do ofício número 67/2020 do Executivo Municipal e o projeto de lei número 21/2020, que dispõe sobre a alteração do PPA 2018-2021 e na LDO do exercício 2021, visando sua atualização para a elaboração do projeto de lei orçamentária anual para 2021 e das outras providências. O projeto de lei número 21/2020 foi discutido, aprovado em turno único. Procedeu-se a leitura do ofício número 74/2020 do Executivo Municipal e o projeto de lei número 23/2020, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos municipais e das outras providências. O projeto de lei número 23/2020 foi discutido, votado e aprovado em turno único. Procedeu-se à leitura do projeto de lei número 18/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito municipal de Ribeirão do Sul para a legislatura de 2021 a 2024 e das outras providências. O projeto de lei número 18/2020 foi discutido, votado e aprovado em primeiro turno. Procedeu-se à leitura do projeto de resolução número 02/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores e presidente da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul para a legislatura de 2021 a 2024 e das outras providências. O projeto de resolução número 02/2020 foi discutido, votado e aprovado em primeiro turno. Procedeu-se à leitura do requerimento número 15/2020, de autoria do vereador Márcio William Rafael, assunto iluminação pública. O requerimento foi discutido, votado e aprovado. Procedeu-se à leitura da indicação número 18/2020, de autoria do vereador Márcio William Rafael, assunto reforma do sistema de abastecimento de água para caminhões-pipas e agrícolas
da represa localizada na vicinal Joaquim Cândido de Melo. A indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se a leitura da indicação número 19/2020, de autoria do vereador Ivo Antônio Gozzo. Assunto: que seja adquirido com um totem com sensor de temperatura de dispense automático de álcool em gel. A indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu com a chamada regimental dos senhores vereadores, estando todos presentes. Na fase de explicação pessoal, fizeram uso da palavra o vereador Ivo Antônio Gozzo, cujo conteúdo de áudio e vídeo encontra-se arquivados nos anais desta Casa de Lei. Comunicou que a realização da próxima sessão ordinária será realizada no dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, às 20 horas. Encerrou-se a sessão. Convocou os seus senhores para a realização da sessão extraordinária logo após o encerramento desta, visando deliberar em segundo turno de votação o projeto de lei número 18/2020 e o projeto de resolução 02/2020. Convocou seus senhores vereadores para a sessão de julgamento do processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro de 2010, o Tribunal de Contas, do exercício financeiro 2011, o processo Tribunal de Contas, designada para o dia 21 de setembro de 2020, às 20 horas. A súmula da sessão ordinária, número 983, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A súmula número 983 está aprovada. Solicito ainda ao senhor secretário da mesa a proceder à leitura da súmula da sessão extraordinária, número 716, de 8 de setembro de 2020. Súmula extraordinária número 716, terceira sessão extraordinária do dia 8 de setembro de 2020. Procedeu-se com a chamada regimental dos senhores vereadores, estando todos presentes. Procedeu-se a leitura do projeto de lei número 18/2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito municipal de Ribeirão do Sul para a legislatura de 2021 a 2024 e das outras providências. O projeto de lei número 18/2020 foi discutido, votado e aprovado em segundo turno. Procedeu-se a leitura do projeto de resolução número 02/2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores e presidente da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul para a legislatura de 2021 a 2024 e das outras providências. O projeto de resolução número 02/2020 foi discutido, votado e aprovado em segundo turno. Encerrou-se a sessão. A súmula da sessão extraordinária, número 716, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A súmula número 716 está aprovada. Solicito agora ao senhor assessor jurídico que proceda com a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do processo Tribunal de Contas número 002738/026/10, relativo às contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul e do exercício financeiro de 2010, bem como o parecer emitido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade desta Casa e do projeto de decreto legislativo número 02/2020. Parecer Tribunal de Contas 002738/026/10. Município Ribeirão do Sul. Assunto: contas anuais do exercício de 2010. Prefeito José Carlos de Oliveira Martins. Acompanham TC 0002738/126/10 e expedientes TC 000-261/004/11, 000-675/004/11, 01783/6/026/11, 024416/026/11 e 027-078/026/11. Ementa: Município Ribeirão do Sul. Contas anuais do exercício de 2010. Ensino, 25,34%. Fundeb, 100%.
profissionais do magistério, 66,85%, pessoal e reflexos, 52,02%, saúde, 26,07%, déficit orçamentário, 0,62%. Parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura. Votação unânime. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 002738/026/10. Considerando o que consta do relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas juntadas aos autos, a Egrégia Primeira Câmara, em sessão de 20 de março de 2012, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente e relator, e Eduardo Bittencourt de Carvalho, bem como pelo auditor substituto de conselheiro Josué Romero, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, exercício de 2010, excetuando-se os atos porventura pendentes de apreciação por este tribunal. À margem do parecer, acolheu as recomendações de folhas 160/161 e 162/166 dos autos. Ressalvou para instrução complementar em autos apartados a matéria destacada no voto do relator, devendo os expedientes números 17836/026/11, 244-16/026/11 e 27078/026/11, oriundos do Ministério Público, acompanhar o apartado a ser formado. Determinou, por fim, o arquivamento dos expedientes número 261/004/11 e 675/004/11. Publique-se. São Paulo, 30 de março de 2012. Antônio Roque Cittadini, presidente e relator. Publicado no Diário Oficial de 11/4 de 2012. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer. Referências. Parecer prévio favorável às contas do município de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro de 2010. Autoria, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC 02738/026/10. A Comissão de Orçamento, de Finanças e Orçamento, por seus membros infracinados, após analisar o parecer prévio de autoria do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 287 do Regimento Interno, por maioria e em conformidade com o relatório exalado pelo vereador relator Bruno Miller de Moraes, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, opina pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro de 2010, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, para tanto, apresenta o projeto de decreto legislativo número 2/2020, que segue em anexo, para regular tramitação nesta Casa de Leis, nos termos legais e regimentais. É esse o nosso parecer, que submetemos à apreciação dos demais edis que compõem esta egrégia Casa de Leis. Sala das Comissões, 6 de agosto de 2020, Alencar da Silva Correia, presidente, Bruno Miller de Moraes, relator, Wilson Ananias Botelho, membro. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2020. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, relativas ao exercício financeiro de 2010, TC 002738/026/10. Ivo Antônio Gozo, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, no uso das suas atribuições regimentais e legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, referente ao exercício financeiro de 2010,
nos termos do parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que fica fazendo parte integrante do presente decreto. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, 6 de agosto de 2020. Alencar da Silva Correia, presidente. Bruno Miller de Moraes, relator. Wilson Ananias Botelho, membro. Solicito ainda ao senhor assessor jurídico que continue com a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC número 00121-0/026/11, relativo às contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, exercício financeiro de 2011, bem como o parecer emitido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade desta Casa, e do projeto de decreto legislativo número 03/2020. Parecer TC número 001210/026/11. Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, exercício 2011. Prefeito José Carlos de Oliveira Martins. Aplicação no ensino, 26,23%. Despesas com Fundeb, 100%. Magistério, Fundeb, 67,93%. Despesas com pessoal, 38,77%. Aplicação na saúde, 24,40%. Superávit orçamentário, 3,21%. Acolenda segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 12 de novembro de 2013, pelo voto dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, relator, Robson Marinho, presidente, e Sidney Estanislau Beraldo, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas do Prefeito Municipal de Ribeirão do Sul, exercício de 2011. Determinou, por fim, a formação de autos próprios para o exame da dispensa de licitação número 25/2011, contratação da empresa Cachone Gavião Assistência Médica Limitada, e apartado para análise das despesas tratadas no item B.5.1.1, recolhimento de FGTS para comissionados. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópia, independentemente de requerimento, no cartório do conselheiro relator. Publique-se, São Paulo, 19 de novembro de 2013, Robson Marinho, presidente, Edgar Camargo Rodrigues, relator. Publicado no Diário Oficial do Estado em 28 de 11 de 2013. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer. Referências. Parecer prévio favorável às contas do município de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro de 2011. Autoria: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 001210/026/11. A Comissão de Orçamento, de Finanças e Orçamento, por seus membros infracinados, após analisar o parecer prévio de autoria do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 287 do Regimento Interno, por maioria e em conformidade com o relatório exarado pelo vereador relator Bruno Miller de Moraes, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, opina pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro de 2011, rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, para tanto, apresenta o projeto de decreto legislativo número 3/2020, que segue em anexo, para regular tramitação nesta Casa de Leis, nos termos legais e regimentais. É esse o nosso parecer, que submetemos à apreciação dos demais edis que compõem esta Egrégia Casa de Leis. Sala das Comissões, 6 de agosto de 2020. Alencar da Silva Correia, presidente. Bruno Miller de Moraes, relator. Wilson Ananias Botelho, membro. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2020. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul relativas ao exercício financeiro de 2011,
processo TC 0012-10/026/11. Ivo Antônio Gozo, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, no uso das suas atribuições regimentais e legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul referente ao exercício financeiro de 2011, nos termos do parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que fica fazendo parte integrante do presente decreto. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, 6 de agosto de 2020. Alencar da Silva Correia, presidente. Bruno Miller de Moraes, relator. E Wilson Ananias Botelho, membro. Solicito ainda ao senhor assessor jurídico a proceder à leitura da defesa técnica apresentada pelo gestor público José Carlos de Oliveira Martins, responsável pelas contas em julgamento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, São Paulo. José Carlos de Oliveira Martins, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG 5774.971.1 e do CPF 601-721-26800, residente e domiciliado na Chácara São Carlos, Zona Rural, sem número, Caixa Postal 33, na cidade de Ribeirão do Sul, São Paulo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar defesa em procedimento da Câmara Municipal em contas do exercício de 2010 e 2011. Preliminarmente, as contas dos exercícios de 2010 e 2011 foram apreciadas em outra oportunidade e todo o procedimento foi anulado pelo Judiciário, que apontou irregularidade no procedimento de avaliação e julgamento por esta Igreja Casa. Ocorre que o procedimento opera em nulidade quanto à apreciação das contas do ex-prefeito José Carlos de Oliveira Martins, tão somente com interesses outros que não o interesse público, a regularidade legislativa, o bom desempenho e a eficiência do administrador. O autor teve parecer desfavorável do Tribunal de Contas em suas contas anuais como chefe do Executivo da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul no exercício de 2010 e 2011, conforme processo TC 002738/026/10 e TC 002738/026/10 do exercício de 2011. Referidos apontamentos e pareceres desfavoráveis eram passíveis de apreciação na Câmara Municipal, podendo ser aprovadas com 2/3 dos votos. Todavia, o procedimento de votação operou em nulidade da sessão, que rejeitou as contas dos exercícios de 2010 e 2011, o que levou o autor a propor ação de nulidade de ato, cujo processo judicial tramitou sob o número 100.448170.2016.8.26.0408, no juízo da primeira vara civil desta comarca. Apreciado em primeira instância, a sentença foi julgada improcedente, proposto o recurso junto ao Tribunal de Justiça e, finalmente, ao STF. O ato foi anulado. Com a decisão no STF, a atual Câmara Municipal, imediatamente após a decisão, dado o interesse em nova apreciação sem que fosse cumprido o trâmite normal judicial de retorno à primeira instância, incluiu em pauta de votação das contas, iniciando prematuramente o procedimento que consiste em abertura de novo procedimento e disponibilização para apreciação em 60 dias. O novo procedimento iniciou nesta Câmara Municipal em data de 1/7/2020, para encerramento no prazo de 60 dias para apreciação e parecer.
Após essa data, haverá votação pela Câmara, antes das eleições. Rejeitadas as contas, o requerente está impugnado eleitoralmente. Da nulidade. A contagem e, sobretudo, o início do prazo aproveita ao requerente José Carlos de Oliveira Martins, cuja decisão desfavorável fere de morte seus direitos e interesses políticos. O procedimento iniciado de forma adiantada, toda essa pressa e voluntarismo por parte da Câmara Municipal, decorre do interesse eleitoral na desaprovação e eventual inelegibilidade do senhor José Carlos, o que ocorrerá caso 2/3 da Câmara não aprove suas contas. Desta forma, uma eventual desaprovação de suas contas dos exercícios de 2010 e 2011 seria fatal para sua eventual candidatura e já o tornaria inelegível e seria um golpe de morte para quem foi eleito e exerceu seu mandato de chefe do Executivo por 3 vezes no município de Ribeirão do Sul. Ao iniciar o procedimento de nova apreciação das contas dos exercícios de 2010 e 2011, a atual Câmara tomou o cuidado em encerrar em 60 dias com tempo hábil para votação no ano de 2020 e antes das eleições, o que o tornaria inelegível. Esse é o verdadeiro objetivo e a verdadeira causa da ansiedade em apreciar e reprovar as contas do requerente, pois sabido que o mesmo não conta com o número de votos parlamentares suficientes para uma eventual aprovação, se considerados os interesses políticos. A legislação pátria estabeleceu prazos e cumprimentos para a garantia processual, mas são, ao mesmo tempo, matéria de defesa e garantia de direitos inerentes ao demandante. A Lei de Ação Popular estabelece em seu artigo 2º que são nulos os atos praticados em afronta à lei quando há a. Incompetência, b. Vício de forma, c. Ilegalidade do objeto, d. Inexistência de motivos e desvio de finalidade. Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade, observar-se-ão as seguintes normas. B. O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. C. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. D. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamentou o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. A doutrina estabelece que, abre aspas, conclui-se também que apenas a anulação, que pressupõe ato eivado de nulidade relativa, está sujeita ao prazo decadencial de 5 anos previstos na Lei 9784 de 99, desde que presente a boa-fé. A declaração de nulidade, reconhecimento jurídico que se faz acerca da existência de nulidade visceral e absoluta, não se sujeita a prazo em face de própria natureza da atividade meramente declaratória, devendo a autoridade administrativa ou judiciária, caso a caso, verificar se conferirá efeito ex tunc ou ex nunc ao conteúdo desconstitutivo de tal declaração, tendo em vista razões de segurança jurídica, analogicamente ao que se faz no Supremo Tribunal Federal, quando da declaração de inconstitucionalidade de lei, em sede de controle concentrado, autorizando que está expressamente pela lei especial de que trata o rito desses processos objetivos, fecha aspas. Das enumerações legislativas, nota-se que, de alguma forma, o início do procedimento, abre aspas, de forma apressada, fere todas as alíneas da referida lei, pois a competência pode ser do próximo exercício se respeitados os prazos. A forma é viciada, pois necessário se faz o cumpra-se da primeira instância para dar início a uma nova votação. Isso
se não houve prescrição intercorrente ou decadência. Ao não cumprir os prazos, há ilegalidade na iniciativa da Câmara, pois apressa-se em apreciar voluntariamente algo que possui prazo para o início. Neste momento, não há motivos para dar início ao novo procedimento, pois a lei estabelece prazo para tal, o que deve acontecer tão logo o processo retorne para a primeira instância, exarando o meritíssimo juiz a qual o cumpra-se, intimando-se as partes para o cumprimento. Finalmente, e mais grave, é a finalidade da, abre aspas, pressa, que é a votação antes das eleições com o fito exclusivo de eliminar um possível candidato bem posicionado que poderá ser eleito. Como se nota, o início precoce da apreciação das contas dos anos de 2010 e 2011 tem por finalidade apenas eliminar um candidato bem posicionado para o pleito que se avizinha. Ainda há que se aventar a prescrição intercorrente ou até a decadência, uma vez que o intervalo de tempo transcorrido é superior ao que a lei e jurisprudência estabeleceram como suficientes para tornar prescrito ou decair de nova apreciação, que são de 5 anos. A legislação pátria, ao estabelecer em seu artigo 166 que a ação de anulação de ato jurídico é o remédio jurídico processual previsto pelo Código Civil, artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando, inciso 2, for ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto. No caso, houve dolo, tal seja, houve um artifício elaborado de má-fé, fraude. Assim, há ilicitude quanto ao ato jurídico. O artigo 123 do Código Civil assevera que invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados, inciso 2, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Da nulidade do ato jurídico. A pretensão do requerente está amplamente garantida pela legislação pátria, pela doutrina e jurisprudência. Assim, a ação de anulação de ato jurídico é o remédio jurídico processual previsto pelo Código Civil. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando, inciso 2, for lícito, ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto. No caso, houve dolo, tal seja, houve um artifício elaborado de má-fé, fraude, assim há ilicitude quanto ao ato jurídico. O artigo 123 do Código Civil assevera que invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados, inciso 2, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Além disso, o artigo 182 do Código Civil ressalta que, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam. Tais considerações embasam o pedido de nulidade, mais uma vez, da apreciação das contas dos exercícios de 2010 e 2011, uma vez que fere de morte a contagem e início dos prazos estabelecidos em lei e que operam em segurança jurídica daqueles que se socorrem dela para fazer sua defesa. Diante disso, requer a nulidade do procedimento e que seja aguardado o prazo de início do novo procedimento para apreciação das contas dos exercícios de 2010 e 2011. No mérito, melhor sorte não assiste esta respeitável Casa Legislativa, uma vez que a reprovação das contas não diz respeito a nenhum ato atentatório e eivado de dolo que maculem a administrador público e sua lisura. Como é sabido dos senhores vereadores, o município de Ribeirão do Sul nunca contou com um quadro de pessoal com formação e capacidade para montar estrutura administrativa atendendo à legislação federal e estadual, dotado de técnicas formais capazes de não gerar qualquer questionamento, ficando desta forma isento de apontamentos pelo Tribunal de Contas quando da apresentação. Os senhores apreciadores destas contas sabem, e muito bem, que o Tribunal de Contas aponta erros técnicos desde que esse município foi criado, e sempre foram apresentadas defesas aclarando os erros formais e o Tribunal os relevou, dando que não extrapolam pequenos erros de formas, como dito alhures.
A leitura do relatório nos mostra que a rejeição não é em decorrência de dolo, má-fé ou má gestão, mas pela persistência de erros formais e práticas arraigadas desde que sempre todos os administradores praticaram, e diga-se de passagem, ainda praticam, como a falta de formalidade ou os planos de gestão em desacordo com técnicas de elaboração. Todos sabem que estas peças técnicas não são elaboradas pelo chefe do executivo, mas por funcionários que, quiçá, não conheciam minuciosamente as formalidades exigidas pelo Tribunal de Contas. Como se nota, não há no procedimento do senhor José Carlos de Oliveira Martins uma mácula que justifique a reprovação de suas contas anuais, seja de 2010 e 2011, ou outra qualquer que já exerceu 3 mandatos como prefeito e não ostenta processos com condenação com trânsito em julgado. A lisura e boa-fé a administração do requerente pode ser comprovada pelo fato de ser a única pessoa obteve êxito em ser eleito por 3 vezes no município para o cargo de prefeito, e mesmo com os desgastes do exercício do poder está ou esteve tão bem posicionado e reconhecido pelos munícipes ribeirão-sulenses, caso opte por candidatar-se novamente. Uma decisão rejeitada, as contas do requerente têm tão somente um vício de vontade que se traduz em retirar quem tão bem e honrosamente ocupou o cargo máximo do município e tão bem o exerceu, cumprindo com os seus deveres, tendo o máximo reconhecimento dos governados. O mérito apresentado pelo Egrégio Tribunal de Contas repetem o mesmo que foi apresentado em todos os outros mandatos anteriormente e continuam sendo apresentados até que não seja corrigido tais erros formais e em nenhum momento dependerá exclusivamente do administrador, mas por capacitação do quadro de funcionários para atender todas as formalidades exigidas pelo Tribunal de Contas e determinações legais. Ainda oportuno salientar que não deve o administrador público usar 2 pesos e 2 medidas para apreciar um mesmo fato com decisões diversas que maculam a imagem destes. E sabe-se que esta respeitável casa até aqui sempre agiu de forma honrosa, imparcial, isenta de vícios ou interesses, aprovando contas de outros prefeitos em condições semelhantes e talvez até mais desfavoráveis que as ora em questão. A piora da imagem do administrador público, em especial aqueles denominados de políticos, se dá, na maioria das vezes, devido ao oportunismo e às decisões em causa própria e equivocadas, tão somente porque, naquele momento, o interesse individual prevaleceu em relação ao interesse público. O requerente espera a imparcialidade desta respeitável casa legislativa e conta com isso para que a sua imagem dos nobres vereadores mantenha o mesmo prestígio perante os munícipes e também o requerente como ex-prefeito por longos 3 mandatos, os quais exerceu em prol de toda a comunidade de Ribeirão do Sul, sempre visando o bem de todos de forma digna e com responsabilidade. Quem exerce as tarefas que lhe foram confiadas pelos munícipes através do voto livre, com dignidade, é visto pela sociedade com a mesma reciprocidade. Os nobres vereadores ocupam o cargo público e a dignificação os credenciarão para o reconhecimento e, quem sabe, um dia ocuparem cargo tão nobre representando a comunidade ribeirão-sulense. A defesa do requerente consiste, primeiramente, em aprovação das contas dos exercícios de 2010 e 2011, por elas não apresentarem mácula passiva da reprimenda de reprovação, nem por serem graves o bastante para justificar a reprovação. Reprovar é em si um ato para denegrir a imagem de um administrador tão competente que por 3 mandatos tão bem o exerceu e acumulou o reconhecimento público como bom administrador. Contudo, os erros de forma não justificam a reprovação,
mas tão somente recomenda os relevar, porque não foram cometidos por ele nem por sua vontade, muito menos por dolo ou má-fé. Nobres vereadores, o requerente conta com a lisura e senso de justiça dos integrantes desta respeitável casa e requer pela aprovação das contas dos exercícios de 2010 e 2011, porque tem a certeza de que não cometeu erros graves por dolo, que recomende a reprovação de suas contas. Pede e espera deferimento. Ribeirão do Sul, 14 de setembro de 2020, José Carlos de Oliveira Martins, ex-prefeito. Silvia Maria Andrade Befa, advogada. Está encerrado o expediente do dia. Consulto o plenário sobre a necessidade do cumprimento regimental no intervalo de 15 minutos entre o final do expediente e o início da ordem do dia. Ordem do dia. Autorizo o senhor secretário da mesa a proceder à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Alencar da Silva Correia. Vereador Braz de Lima. Vereador Bruno de Minas Moraes. Vereador Danilo Fernando Lourenço. Vereador Ivo Antônio Gozo. Presente. Vereador Jorge Luiz Viana. Vereador José Antônio Lopes da Cruz. Vereador Márcio William Rafael, presente. Vereador Wilson Ananias Botelho. Havendo número legal, vamos dar prosseguimentos aos nossos trabalhos. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura do parecer do Tribunal de Contas, o número 002738/026/10, do exercício financeiro de 2010, bem como o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, e também do projeto de decreto legislativo número 02, já lidos na fase do expediente do dia. A dispensa da leitura está em votação. Os favoráveis à dispensa da leitura permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A dispensa da leitura está aprovada. Coloca em discussão e deliberação o parecer do Tribunal de Contas, processo TC, número 002738/026/10, do exercício financeiro de 2010. Quem quiser se manifestar pode fazer uso da palavra. Boa noite, senhores. Eu gostaria de me manifestar referente à nossa posição aqui hoje. Fazendo prerrogativa como presidente dessa casa, eu não voto nas contas, né, mesmo em caso aí de empate, porque a lei diz que precisa de, no mínimo, 2/3, né, para que as contas sejam aprovadas ou rejeitadas. Mas, como em 2018, aqui nessa casa, quando eu era primeiro secretário, eu fiz uso da palavra, defendendo as contas da senhora prefeita Eliana Maria Horato Manso, a qual teve, né, as suas contas rejeitadas na época pelo Tribunal de Contas. O que eu gostaria de passar para os senhores, só lembrando um pouco das minhas palavras lá atrás. E a minha fala aqui, ela não está em discussão, e o que eu quero dizer é só para os senhores saberem o que a Constituição diz, né, qual que é a nossa missão hoje aqui. O artigo 31 da Constituição Federal, ela fala o seguinte, que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo mediante o controle externo. Na verdade, ela quer dizer o quê? Que a apreciação das contas de qualquer prefeito durante a sua gestão, ela vai ser exercida pela Câmara Municipal, pelos vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas. Mas ela também diz que o parecer técnico do Tribunal de Contas, ele tem natureza meramente opinativo, né, e que compete exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas de qualquer chefe aí do Poder Executivo. Isso aí está na Constituição Federal, no seu artigo 31. E
ela fala também que essa fiscalização ela é institucional, que ela não pode ser exercida por nós de modo abusivo e nem arbitrário pela Câmara de Vereadores. Eis que ela deve se efetivar no contexto do procedimento revestido de caráter político-administrativo. Então, a nossa função aqui hoje é de política administrativa. Então, aqui a gente espero dos senhores, né, de cada um dos senhores, eu tenho certeza disso, que as contas que vão ser julgadas aqui hoje, referente ao ex-prefeito Carlos, aqui não é nada pessoal, né, e que não seja nada pessoal, e sim que a única razão aqui seja apenas o político administrativo, né? E eu estava lendo aqui um legislador, eu não peguei o nome, que diz o seguinte, que não só porque as câmaras de vereadores podem, como efetivamente se tem observado, que elas levam décadas para concluir o julgamento das contas, por serem suscetíveis de influências políticas, que levam a uma decisão pouco técnica e não absolutamente isenta, né? Então, ela fala aqui que é suscetíveis, né, às mudanças, né? Então, e que nós temos que ser técnicos, né? Então, senhores, eu peço com todo respeito a cada um dos senhores que votem da forma que acharem que devam votar, né? E que nós respeitemos aí o voto de cada um, sempre dentro da legalidade e respeito. São essas aí as minhas palavras em relação a isso, tá? Fica à vontade, meu. Boa noite.
Só esclarecendo. O senhor e o nobre colega entendeu meu ponto de vista aqui, né? Eu não disse que ninguém está perseguindo ninguém, não. Tá só para a gente... Sim. Aham. Tá joia. Pois não, nobre colega, pode prosseguir. Sim. Sim. Perfeito. Certíssimo. Porque o que acontece? Os apontamentos do Tribunal de Contas aqui, a sociedade deveria vir aqui nessa casa e pegar essa indicação dos vereadores.
Perfeito, suas palavras. Então, o que acontece? O chefe executivo, a falha grande deles é não ouvir o legislativo, a consonância entre os poderes, entendeu? Tem que dar uma abertura a mais para o legislativo, que a gente erra menos. Quando a gente ouve mais, a gente erra menos. E o papel do líder é ouvir, e a decisão suprema será a dele, mas ele tem que ouvir mais. E a gente vê que as falhas dos chefes de executivo, de contas rejeitadas, é tudo por falha de não ouvir o legislativo. Então falta. Quem sabe um dia não vai existir um político que valorize com eficidade o que é o papel do legislativo e ouvir mais do legislativo. Então, a questão aqui da defesa, isso aqui é muito claro, é muito perfeita nessa fala aqui, porque o executivo tem que, não é só colocar no papel, é ter ação também, depois. Não é só deixar no papel, porque o que fica no papel vai ficar amarelo, perder as letras e vai acabar. É ouvir mais. Então, esse é o grande defeito dos executivos anteriores. E falando aqui, gente, passa vários filmes na cabeça da gente. Várias coisas que foi sinalizado e chegou lá, o que aconteceu? O Tribunal de Contas apontou, daí você fala assim, nossa, né? Se tivesse ouvido, né? E infelizmente isso não acontece, né? Então essas coisas vai deixando a gente desgostoso. Depois chega num processo desse, né? Se depara com essa situação, daí é tarde, daí se torna tarde, né? Então, para finalizar minhas palavras, eu queria só finalizar da seguinte forma: eu vou manter o meu voto. Na anterior, eu votei a favor das contas de 2010, eu rejeitei o parecer do Tribunal de Contas, mesmo os políticos que queriam derrubar o atual supracitado na matéria, vindo pedir para me votar contra, que eu poderia responder, porque eu estava votando contra o parecer do Tribunal de Contas. Agora, toda essa história virou. Agora pode, né? Então é complicado. Só penso assim, a política, né? Quem está na política tem que lembrar que tem um retrovisor. Tem que lembrar que tem um retrovisor. Não é só lançar à frente, né? Não é só lançar à frente. Eu tenho que olhar para trás, porque a política passa e a amizade continua. E eu acho que isso é mais importante do que ser político. Né? Então eu penso assim, a gente tem que pensar muito no que fala e muito no que faz. Porque hoje eu posso prejudicar o vereador, peço a licença, o vereador Alencar. Lá atrás eu não vou conseguir recuperar e consertar o meu erro. Porque tem coisas que o coração esquece, aquela cicatriz fica lá. Né? E eu tenho essa cicatriz dessas contas aqui no passado. Tenho muito. E peço a Deus para me perdoar, porque até hoje eu não consigo me perdoar. E certas coisas que eu vejo me dá nojo de ser político e nojo dos políticos. São essas minhas palavras, gente. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, a galeria aqui presente. Como eu disse em sessões anteriores, eximindo alguns vereadores que faziam parte já, que não mudam seu voto, né? Mas você vê que como é a maracutaia política, né? Como que é a safadeza. Eu fico indignado de participar de uma casa de leis onde se faz politicagem, né? Inclusive, como eu falei, fazendo coisas, campanhas para prejudicar, não pensando na pessoa no dia a dia, como o Bruno disse, né? Mas para prejudicar com medo, para angariar eleição, né? Então, é horroroso, é horrível, né? Inclusive, acorda até pessoas que ficam intocadas dentro de casa fazendo sacanagem com outras pessoas através de celular, através de WhatsApp, falando merda, acorda para a vida e vem para assistir o espetáculo, né? E então, eu queria falar para todos que se conscientizem e ver o que vão fazer, sabe? Porque a atual prefeita também está no mesmo caminho. Né? Essa lapidação, esse diamante que desenham
do mandato dela, não é tudo isso aí, não. Tem uma poeira atrás desse diamante e está aparecendo, sabe? E está aparecendo. E eu vou ser um dos primeiros a cair em cima. Independente se eu vou ser vereador na próxima ou não. Vou ser um cidadão que vou fiscalizar, se eu não for vereador. Então, eu peço para que hajam com consciência, porque julgar tem que ser dotado de conhecimentos e de leis. Não é Maria vai com as outras, não. Tem que ser homem nessa hora, honrar o voto que teve, sabe? Tem que ser homem, porque quando surgiu essa votação, foi tudo antecipado, tudo interesse política, né? Foi coisa de pessoas sem escrúpulos, sem honestidade, né? Isso aqui, esse espetáculo que está tendo aqui, foi tudo programado por gente sem escrúpulos, que fazem política, a velha política suja, né? São essas minhas palavras. Muito obrigado. Olá, presidente. Primeiro, eu queria desejar boa noite a todos os vereadores, a todo o pessoal do plenário. Eu queria falar poucas palavras aqui, porque eu não fazia parte, nessa época, da administração pública. Então, eu acho que isso aí já deveria ter ocorrido nessas datas decorrentes, porque já vai indo para quase 10 anos, né? E o que ocorre hoje? Hoje a gente está julgando uma pessoa que, dentro de 3 mandatos, trabalhou para o município, seja mal ou bem, mas ele foi prefeito nosso e ele fez as suas obrigações, sim. Então, acho que é uma injustiça hoje, por algumas palavras, talvez, de alguns vereadores, talvez falar da tal pessoa. Claro que, dentro da lei, é uma coisa, mas a gente tem que ter o seu objetivo aqui. E o objetivo aqui é de estar fazendo parte dessa administração de hoje, não ficar pensando que passou lá atrás. Porque se fosse tão pesado essas contas, ele deveria ter já corrido já há vários tempos. E agora, quando chega no período eleitoral, volta atrás dessas contas para que seja discutido. Eu acho que é insignificante isso, porque cada um de nós tem os seus méritos. Então, eu acho que hoje a Câmara Municipal ela tem que determinar a ocasião que a população vê de cada um de nós o que é feito para o município. Não ficar querendo bater coisa que já passou, porque se ficar batendo, amanhã tem outra política, daqui a pouco estão juntos sentados. E aí? É chato isso, né? Nós não precisamos disso, não. Acho que vamos tocar para frente, porque o que foi não vai voltar mais, pode ter certeza. Já foi embora. Então, vamos tocar daqui para frente. Se está uma administração boa, vamos dar sequência, porque não sabemos se amanhã ou depois a gente está sentado aqui. Então, são essas minhas palavras. Palavra, presidente. Peço permissão para falar sentado. Boa noite a todos, nobres colegas, ao público presente. Também queria deixar a minha palavra aqui, como gestor, vereador primeiro mandato. Eu não estava na época aqui, nem morava no município, né? Mas avaliando aqui a situação, como cada um deu o seu parecer, eu vou dar o meu também. Já fiz a minha votação depois aí. Só uma breve explicação. É estranho aqui até o Tribunal de Contas também, porque em 2010 ele se gastou bem mais do que em 2011. Em 2010 ele foi favorável. Em 2011 ele gastou menos e foi desfavorável, né? Então, aí os colegas aí também têm essa posição, um fala que é politicagem, outro que é outro, mas o próprio tribunal, só que lá no tribunal, em 2010 foi o Antônio, conselheiro, que consultou. Em 2011 foi Edgar que fez a avaliação. Então, cada um avaliou de um jeito, como aqui nessa casa. Cada um tem um modo de avaliação, né? E eu acho que cada um tem que respeitar o companheiro. E a política é essa. Aí um fala que é politicagem, outro que fala que é maldade. Eu não saio aqui, nem nenhum de vocês, nem em nome de nenhum prefeito, sai na rua aí falando mal de ninguém, não, entendeu? Eu acho que cada um faz o que quer, acho que está certo, que está errado, mas e direito de voto e opinião, cada um tem a sua. Então, eu acho que eu vou votar na minha opinião aqui, porque lá em 2010 eles votou favorável, ele gastou mais, está favorável. Em 2011 ele gastou menos, está desfavorável. Então, está errado, alguma coisa está errada.
Até o próprio tribunal está errado, né? Porque se for analisar, eu comprar um copo em 2010 por X, em 2011 eu tenho que pagar mais caro, ele pagou menos, ele gastou menos. Então o próprio tribunal errou, né? Então, e outro, como o Bruno falou aí, usou a palavra também, os próprios vereadores, nós que estamos aqui hoje, não somos culpados por isso aqui, porque se nós voltar acompanhando, todo mundo voltar acompanhando o tribunal aqui, ele está com a conta rejeitada, entendeu? São essas minhas palavras e muito obrigado. Senhores, viu, Wilson, pedir permissão para os nobres colegas, para a gente não estender muito. Nós estamos comentando aqui sobre as contas 2010 e 2011. Só para finalizar em relação a isso, para a gente colocar em votação, eu só queria pegar um gancho do nobre colega, referente ao Tribunal de Contas, né? E a gente já vem falando isso faz tempo. É meio complicado mesmo, porque cada unidade regional, nós temos aqui Marília, né? Nós pertencemos a Marília. Às vezes Marília ele vem aqui no Poder Executivo, vem na Prefeitura e faz um apontamento. Às vezes a unidade regional de Presidente Prudente vai numa cidade referente àquela região, às vezes o mesmo problema ele acaba não detectando, ele acaba não apontando, né? E tanto é que
que o artigo 71 da Constituição Federal, ele fala, né, que consiste na emissão de parecer prévio sobre as contas do Poder Executivo. Ele está falando do Tribunal de Contas, né? Ele consiste na emissão de parecer prévio, né? E só que a competência para a apreciação das contas do prefeito ou prefeita compete à Câmara Municipal. Por quê? Porque é tudo isso que nós estamos comentando aqui. Nós vivemos aqui, nós sabemos o que foi empenhado, o que não foi, o que foi gasto, o que o prefeito ou a prefeita fez ou deixou de fazer, né? Se ele está sendo julgado corretamente, ou se ele teve direito à ampla defesa. Então, esse aqui é o nosso papel, né? E só para finalizar, eu acho que, tirando aí o Braz e o Bruno, acho que o restante de nós aqui, nós acabamos ficando numa situação difícil, porque nós não vivemos isso lá atrás, nós não temos conhecimento a fundo, né? Na realidade, acho que o certo seria colocar os vereadores daquela época e votar novamente, né? Que seria o correto, né? Então, exatamente, né? Então, a gente fica numa situação difícil. Perfeito. Então, senhores, como eu disse aí, cada um vai respeitar aí a sua opinião, o seu parecer. E não havendo mais quem queira se manifestar, está em votação nominal o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC, número 002738/026/10, do exercício financeiro de 2010. Eu vou ler aqui, depois eu vou pedir para o assessor jurídico fazer ser sucinto, fazer uma pequena exclamação em relação a isso, tá? Os favoráveis do parecer do Tribunal de Contas, os favoráveis à aprovação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que emitiu um parecer favorável à aprovação das contas do Poder Executivo do município de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro de 2010, digam aprovado e os contrários rejeitado. Eu vou pedir para o assessor jurídico fazer uma pequena explanação aí, só para a gente não se perder aí no raciocínio aí. O parecer do Tribunal de Contas do exercício de 2010 aprovou as contas da Prefeitura do exercício de 2010. Então, aqueles que forem acompanhar o parecer do Tribunal de Contas, votando pela aprovação das contas de Ribeirão do Sul do exercício de 2010, vão dizer aprovado. Aqueles que estiverem em desacordo com o parecer do Tribunal de Contas e votarem pela reprovação das contas do exercício de 2010, vão dizer rejeitados. Senhores, entenderam? Então, nós vamos prosseguir com a votação. Senhor vereador Alencar da Silva Correia. Rejeitado. Senhor vereador Braz de Lima. Rejeitado. Senhor vereador Bruno Mir de Moraes. Aprovado. Senhor vereador Danilo Fernandes Lourenço. Aprovado. Senhor vereador Jorge Luiz Viana. Rejeitado. Senhor vereador José Antônio Lopes da Cruz. Rejeitado. Senhor vereador Márcio William Rafael. Aprovado. Senhor vereador Wilson Ananias Botelho. Resultado da votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 4 vereadores favoráveis à aprovação do parecer e 4 vereadores contrários à aprovação do parecer. Diante do quórum de votação acima proclamado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, que estabelece que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito teve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por ocasião de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Fica mantido nesta data a decisão proferida pela Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do processo TC 002738/026/10, que emitiu parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul para o exercício de 2010, e assim ficam
aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro em 2010 em turno único. Consulta plenária sobre a dispensa da leitura do parecer do Tribunal de Contas, TC número 00121-0/026/11, do Executivo Financeiro 2011, bem como o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e do projeto do Decreto Legislativo número 03, já lido na fase do expediente do dia. A dispensa da leitura está em votação. Os favoráveis à dispensa da leitura permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A dispensa da leitura está aprovada. Coloco em discussão a deliberação o parecer do Tribunal de Contas, processo TC 001210/026/11, do exercício financeiro de 2011. Quem quiser se manifestar, tem a palavra. Não havendo mais quem queira se manifestar, está em votação nominal o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 001210/026/11, do exercício financeiro de 2011. Os favoráveis à aprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que emitiu um parecer desfavorável. Os favoráveis à aprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que emitiu um parecer desfavorável à aprovação das contas do Poder Executivo do município de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro 2011, digam aprovado, e os contrários, rejeitado. Solicito ao assessor jurídico que faça uma breve explanação. O parecer favorável do Tribunal de Contas para o exercício de 2011, ele é desfavorável à aprovação das contas. Então, os vereadores que forem acompanhar o parecer do Tribunal de Contas, que rejeitou as contas do exercício financeiro de 2011, vão dizer aprovado. Os vereadores que forem contrários ao parecer do Tribunal de Contas, que rejeitou as contas da Prefeitura para 2011, para que assim sejam aprovadas as contas, vão dizer rejeitado. Senhor vereador Alencar da Silva Correia. Aprovado. Senhor vereador Braz de Lima. Aprovado. Senhor vereador Bruno Miro de Moraes. Rejeitado. Senhor vereador Danilo Fernandes Lourenço. Rejeitado. Senhor vereador Jorge Luiz Viana. Aprovado. Senhor vereador José Antônio Lopes da Cruz. Aprovado. Senhor vereador Márcio William Rafael. Rejeitado. Senhor vereador Wilson Ananias Botelho. O resultado da votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 001210/02611, foram 4 vereadores favoráveis à aprovação do parecer e 4 vereadores contrários à aprovação do parecer do Tribunal de Contas. Sendo assim, diante do quórum de votação acima proclamado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, que estabelece o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito teve anualmente a prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Fica mantida, rejeitada, né? No caso aqui fica rejeitada, né? É mantida, né? Mas aqui ela fica rejeitada. Tá certo. Então, senhores, só prosseguindo aí. Então, fica mantida o parecer do Tribunal de Contas. Nesta data, a decisão proferida pela Igreja Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do processo TC 001210/026/11, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro de 2011. E assim, ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul para o exercício 2011 em turno único. Está aberta a fase de explicação pessoal. Vê se consegue colocar esse microfone ali, ó. Fazer um favor. Não funciona, vê? Se Boa noite a todos.
Senhores, alguém mais dos nobres e diz gostariam de fazer uso da palavra? Sendo assim, então, senhores, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Peço desculpas se, por acaso, em algum momento aí a gente saiu um pouquinho fora, né? Porque as pessoas têm acostumado, mas isso aí faz parte. Democracia é assim mesmo. E a gente tem que aprender a respeitar as opiniões dos outros, né? E agradeço também as pessoas que estão aí nos assistindo via internet. E aos nobres se diz aí uma boa noite, que Deus nos acompanhe. Sendo assim, então, eu comunico que a realização da próxima sessão ordinária será no dia 5 de outubro de 2020, segunda-feira. Está encerrado a sessão.